Fala, galerinha, começando mais um CD Talk Show, dessa vez com o Ivan, um dos responsáveis lá, diretor, não deixa eu mentir, diretor executivo? Gerente executivo. Gerente executivo da Desportiva Ferroviária. O pessoal pede muito da questão de bastidor mesmo, de questão de administração, de gerência. Então, aí um dos pedidos, fala um pouco também da base, que é muito importante. E, Ivan, muito obrigado pela disponibilidade. Vamos bater um bate-papo, falar sobre a Desportiva, mais uma vez trazendo, como eu falei, alguém ali interno da Desportiva. E é isso, muito obrigado mesmo. Bater um bate-papo, tirar algumas dúvidas da torcida. E é isso, show de bola. Obrigado aí você, Vinícius, pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com você, conversando com o seu público aí e esclarecendo um pouco, né? Aproximando um pouco mais da Desportiva, que é o nosso objetivo também, né? Aproximar o torcedor, explicar um pouco mais do funcionamento ali das coisas, né? E então, reforçando, é um prazer e uma satisfação estar com você aqui. Muito obrigado. E agradecer também aos nossos patrocinadores, é por isso que está o podcast em pé até agora. Muito obrigado ao Vistec Serviço e Tecnologia. Com esse serviço da Vistec, o link do site da Vistec está na descrição e também vem a propaganda da Vistec agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, onde você faz sua fezinha, sua aposta, tá lá todos os jogos do Campeonato Capixaba até o momento estão entrando. Também daqui a pouco começa Série A, Série B, Copa do Brasil, tá rolando, Champions League. Então faça a sua aposta lá na Bet Vitória. O link tá na descrição para você poder apostar. E também agora vem a propaganda da Bet Vitória. Chattanooga Red Wolves play their first match this year. Here comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right corner! A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. O Baú do Cabeleira, onde você encontra a camisa da Desportiva Ferroviária, com e sem patrocínio, a camisa 1 ou camisa 2, você encontra lá no Baú do Cabeleira. Tem também de outros times, do Serra, do Rio Branco, do Real Noroeste, do Linhares, do Gel, tem de todos e todos os clubes você encontra lá no Baú do Cabeleira. O telefone tá passando aqui embaixo e também tem o link da loja no Instagram na descrição do vídeo para você conferir. Churrascaria CC Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Anápolis. E também, se você quer fazer uma doação, tá a chave Pix passando aí na tela, fique à vontade. Ivan, cara, como é que foi o convite para você vir, até mesmo falar um pouco do seu trabalho, da sua formação, da onde que você tem essa questão do futebol, como é que foi o convite da Desportiva, todo esse projeto novo que vem aí transformando o futebol capixaba de uma maneira diferente este ano, né? Tanto o Desportiva, o Rio Branco também, que são os grandes nomes, com novas administrações. Onde que veio o convite, o que é a função ali, explicando um pouco pra galera do gerente também, fala um pouco pra gente. Legal. O Gabriel, né, que é o nosso responsável lá pelo clube, pela safra desportiva, que me convidou para estar aqui. No último ano eu tive no Itabirito, que foi campeão do módulo 2 de Minas, né? E esse ano disputa o módulo 1. Eu sou capixaba, assim como ele, né? E assim como sabe também, a gente tem isso em comum. E ele me convidou, né? Tinha alguns relacionamentos em comum e soube que eu estava aqui no Espírito Santo por coincidência. Me convidou para ir lá no clube, conversar, e aí a gente acabou se aproximando. E surgindo esse convite, né, para assumir essa pasta ali no clube, junto com o Antônio, né, que já estava aqui, e com ele, para poder tentar, de alguma forma, dar um novo rumo, né, para a Desportiva, com uma nova gestão, com novas ideias, novos pensamentos, um recurso também diferente, né, do que o habitual. E aí foi dessa forma que aconteceu.
Bom demais. E, cara, até pegando capixaba, já acompanhava o futebol antes. Da onde que veio essa questão do estar treinando no Itabirito? Como é que foi o interesse pelo futebol? Como é que você acompanhava? Da onde que você é aqui do Espírito Santo? Eu sou de Vitória mesmo, né? Mas há muitos anos a minha família está em Vila Velha. Eu fiz faculdade em Minas, fiz Direito e Administração, então acabei iniciando por lá nessa carreira. Morei em Uberlândia há muitos anos e trabalhei lá por muito tempo também no clube. De lá fui para Porto Alegre e daí depois fui para o Itabirito, né, em Belo Horizonte, e agora estou aqui. Eu nunca tinha tido uma experiência aqui no Espírito Santo, mas acompanho sempre, né, por gostar de futebol e trabalhar com isso, então sempre acompanhei futebol capixaba também. Inclusive enxergo que dos últimos anos esse é o mais oportuno assim para estar aqui, né, justamente pela mudança de pensamento de alguns clubes, essa nova gestão que Rio Branco, Desportivo agora e alguns outros já têm feito, né, Porto Vitória, enfim. Então, isso que também me motivou a estar aqui, né, para vir e aceitar esse convite dele para assumir essa função aqui na Desportiva. E a função de gerente, como é que é? O profissional e a base junto? Só mais a base, só mais profissional? Assim, para explicar. Hoje ali, como nós ainda estamos em poucas pessoas, assim, né, a Desportiva já tinha uma base bem consolidada, assim, com muitas categorias, né. Tem o Rafael, que era o coordenador e que permaneceu para esse novo momento. Então já existia o trabalho, a gente tem lá de sub-10 ao sub-20. E até surgiu uma possibilidade ou uma ideia de talvez a gente interromper o trabalho de alguma outra categoria, mas nós entendemos que seria prejudicial para o trabalho, né? Para a formação mais continuada. Então a gente, mesmo com algumas dificuldades, optou por seguir com todas as categorias, né? Que é o que a gente tem feito. E aí, a princípio, seria para dividir com o Antônio as tarefas ali no profissional, porque são muitas também, e dar um suporte na base, né, junto com o Rafael, para a gente poder não parar o trabalho. Entendi. E, cara, como que é a questão de trabalhar e esse início de trabalho? O que você está vendo por experiência do futebol capixaba? Pontos positivos, pontos negativos, assim, desse início de trabalho mesmo e objetivos, talvez, nessa temporada de 2024, como que é o pensamento da Desportiva, um pouco, talvez, mais voltado à base, como você falou, mas também, que sou profissional, o Gabriel Querendo já faz um tempinho que ele veio aqui, como é que está o alinhamento até o momento, as expectativas dentro do profissional, estão dentro do planejado, e no início agora deste ano, que está começando agora os campeonatos de base, como é que está também o pensamento, o alinhamento dentro do clube, assim? Na base a gente está participando do Campeonato Sub-20, né? E no próximo mês iniciou o Sub-17 e 15. A gente joga algumas outras competições nas categorias menores também. Todo final de semana a gente tem partidas aí, do Sub-10 ao Sub-15, ao Sub-14, né? Nós, a princípio, disputaríamos algumas competições fora do estado, que a gente entende que é uma estratégia para tanto experimentar os nossos atletas, né? A já terem esse contato com outros clubes diferentes, tanto para também abrir os olhos de outros mercados para os nossos ativos ali, né? No profissional a gente tem tido êxito, né? A gente está nas quartas de final do campeonato, precisamos ainda confirmar a nossa ida para a semifinal, mas de toda forma a gente ainda está vivo, a gente ainda conseguiu ter o resultado que a gente espera. Esperamos chegar na final, né? Nosso objetivo maior certamente, e estamos trabalhando diariamente para alcançar esse objetivo. E aí no Sub-20 a gente tem, no Sub-20, 17 e 15, né, nós temos 2 competições do ano, que é o Capixaba e a Copa Espírito Santo. Então a gente pensa num trabalho de mais longo prazo, né? Lógico que a gente gostaria de ter êxito agora no Sub-20, no Sub-17 e 15 também, para quem sabe conseguir vagas em competições nacionais no próximo ano, mas sem nenhum desespero, assim, né? A gente entende que é um trabalho realmente de longo prazo, de formação, de atletas e de pessoas. A gente tem trago profissionais de outros estados para cá, então a gente tem consciência de que não vai acontecer da noite para o dia. Mas o quanto a gente puder fazer para acelerar esse processo, a gente vai fazer. A gente tem todo o suporte lá do clube, né, do pessoal, para as coisas caminharem da melhor maneira possível. Bom demais. E pegando o exemplo do time da minha cidade, que é o Linhares, recentemente foi jogar uma competição no Rio.
e você enfrenta o América Mineiro, 2 times locais do Rio de Janeiro, ok? E também enfrentou, daí acabou avançando frente ao Atlético Mineiro. Querendo ou não, são outro nível de equipes, né? Equipes mais qualificadas e tal. Então é importante realmente ter a abertura de mercado, por aí vai. E a gente vê hoje um grande exemplo do futebol capixaba, que é o Porto, que faz muito isso. Né? Então tá nessa toada incompreensível a ideia do projeto da base. E talvez uma das dúvidas da torcida, talvez a questão da base é como é que tá funcionando os treinamentos, está sendo usado o gramado do Araripe, o gramado do anexo, como é que tá, e como é que tá o pensamento talvez em tirar, que eu sei que tem a preservação do próprio gramado do estádio, não sei como está o pensamento nisso, mas tem essa preocupação desde já de usar menos o gramado do Araripe para ele estar um pouco mais numa qualidade melhor e fazer os treinamentos em outros locais. Se eu não me engano, quando o Gabriel veio, ele falou que eles estavam pensando em arrumar outros locais para treinamento. Não sei como é que está funcionando isso, mas se pudesse solucionar essa dúvida. Sim. Então, nós entendemos realmente que o gramado do estádio tem que passar por um tratamento mais especial, assim, né, para dar uma condição melhor possível para os nossos atletas. Hoje a gente até tem jogado lá o Sub-20, mas a ideia é que também a gente não continue, né, frequentando lá com tanta assiduidade assim, para poder realmente preservar o gramado e cuidar dele. As categorias de base, elas não têm treinado lá. A gente alugou 4 campos, fora ali um em Vila Velha e 3 em Cariacica, para poder atender as nossas demandas, né? Então a gente tem feito um revezamento ali entre esses campos para poder não também prejudicar nenhum deles e a gente daqui a pouco ter algum problema de falta de campo, né? Mas a ideia é realmente essa, assim, usar outros locais para preservar o nosso estádio, o nosso gramado. O profissional, até por uma questão de comodidade, assim, né, de qualidade de trabalho, tem feito os trabalhos lá, os treinamentos lá no Araripe, mas de fato ele precisa ainda, ele já está numa condição melhor do que estava quando a gente chegou, mas certamente não ainda na condição que a gente espera que ele esteja. Então não faz sentido a gente colocar todas as categorias de base para treinar e jogar lá, né? A gente até tem fez 2 jogos, né, do Sub-20 lá, em virtude também da liberação do outro campo que a gente tem. Mas a ideia é que a gente possa transferir esses jogos todos para outros locais, fazendo uma manutenção mais adequada, né? A gente também não teve muito tempo para poder o profissional tá numa condição de gramado melhor, mas talvez agora no segundo semestre a gente poupar ele ainda mais para deixá-lo numa outra realidade. E qual seria esse campo? Não sei se você vai lembrar um nome que está tendo liberação. Sabe me dizer? Para o Sub-20? Isso. É o estádio de Viana ali. Ah, sim. É porque ele também estava em manutenção, né? Agora eles estão finalizando lá os trabalhos nele para a gente poder passar a mandar os nossos jogos lá. Isso é interessante. Porque, querendo ou não, a gente até... A Desportiva é muito parceira nossa nesse quesito, que é a gravação dos jogos. Aí tem alguns campos que são piores para gravar. O próprio de Viana tem uma dificuldade ali. As cabines ficaram numa angulação ali um pouco... Sim, tem um ruim, vidro que assim, atrapalha. isso, exato. Mas ainda é um dos possíveis da nossa realidade. E até falando nisso, cara, você, como você falou, vivenciou Minas Gerais, que é nosso vizinho aqui. O quão é diferente essa questão do futebol aqui no Espírito Santo? A gente está hoje numa evolução, a gente percebe, mas o quão você vê ainda que a diferença é muito gritante ainda, ou ainda não, pô, não é tão diferente, tá parecido um pouco na questão do futebol, a questão até mesmo da qualidade dos atletas, assim, de modo geral, podemos dizer assim, questão de gramados que vocês enfrentam por aí, né, apesar que na base nem tanto, mas ainda não, porque o grupo é muito localizado na Grande Vitória, mas, querendo ou não, no profissional, foram jogar em Venda Nova, jogaram Nova Venécia, Nova Venécia foi ali, mas mesmo assim ainda tem uma dificuldade dos gramados, jogaram no Robertão. Então, como é que você vê essa diferença de dos futebols assim que você já participou e já trabalhou? Eu acho que talvez seja ainda um ponto de melhora, né, do futebol capixaba. A questão não só do gramado em si, assim, mas da condição dos próprios estádios mesmo. A gente tem frequentado aí agora alguns estádios que tem uma condição muito pequena, né, de receber o público, de receber a diretoria adversária, de receber o próprio público, né, dos times. E os gramados, logicamente, também que tem muito espaço para melhorarem, né.
Em Minas, pela qualidade assim, do nível da primeira divisão e até do módulo 2, a gente já conseguiu, né, eles já conseguiram acentuar um pouco essa diferença assim, tão gritante assim, de gramados muito ruins. E a federação também, ela preza por isso, né? Ela tem um acompanhamento de pessoas especializadas nisso, então eles sempre, antes das competições, mandam os profissionais avaliarem se o gramado realmente tem condições de receber ou se não tem condições de receber a partida, e se eles conseguem fazer algum tipo de, algum tipo de tratamento para dar uma condição melhor, né? Aqui, de fato, a gente tem enfrentado campos com uma qualidade ainda que pode melhorar bastante, né? E, como eu falei, não só os campos, mas a estrutura dos estádios em si, assim, também, né? Tem estádios que não tem iluminação, a gente foi jogar em lugares que não tinham cabine para a diretoria ou para os convidados dos adversários, a gente teve que ficar no meio da torcida. Então, são situações que ainda precisam de uma evolução, né? Até por segurança mesmo, né? Não só por comodidade ou conforto, assim, mas por segurança mesmo e por uma qualidade melhor do espetáculo, né? De os torcedores poderem ter um conforto melhor, de os visitantes, né, terem um conforto melhor, enfim. Acho que ainda isso é uma coisa que pode ser bastante melhorada, assim, né? Eu vejo que a federação faz, de alguma forma, um esforço também, mas ainda acho que tem bastante espaço para evolução. Pô, esse detalhe de Minas é uma parada que eu nunca soube. Então lá na Federação Mineira existem engenheiros agrônomos, acho que seria sim. fazem a vistoria do eles gramado. Não são, até tem alguns profissionais da própria federação, mas eles têm uma empresa que fiscaliza isso, assim, né, para poder dar uma condição no mínimo adequada, né, para a condição de jogo mesmo, né, que é o que no final importa, né, o espetáculo é o que todo mundo vai ver, a gente sabe que tem muito trabalho por trás, muitas coisas que acontecem que às vezes ficam invisíveis, né? E aí o que todo mundo vê são as 4 linhas, né? O que acontece dentro do campo. Então, se a gente não consegue pelo menos ter esse espaço apto, né? A gente está prejudicando demais o nosso espetáculo. E o importante é você falar que até o módulo 2, né? Que é a segunda divisão de Minas, né? Sim. E a gente vê aí, cara, assim, é bem complicado. Tem alguns estádios realmente que o gramado não ajuda. E é onde acontece o espetáculo, né? Isso aí. É complicado você ficar, às vezes, tomar um gol, alguma coisa por um cartão, por um morrinho que não deveria estar ali e tudo mais. Mas, cara, o que você pode falar, talvez, assim, pra torcida nesse início, como você falou, trabalho a longo prazo e tudo mais. Só que a gente sabe que a torcida impaciente no sentido de que a torcida quer ver o resultado. Claro. Né? Então, o que falar, talvez, aí, querendo ou não, na primeira rodada, vocês falando mais da base, talvez hoje seja um ponto mais delicado. Que perderam o clássico de uma maneira também não muito legal. Aí vem o empate com o Porto. Então, o que falar para a torcida nesse quesito de início mesmo de trabalho, para que eles entendam que realmente é um longo prazo. Tiveram algumas saídas também, que o torcedor fica se perguntando, mas como que saíram alguns jogadores e tal? O que você tem a falar sobre isso, assim? Até mesmo para explicar para a torcida. Sim. A gente realmente não teve o início que a gente esperava, né? A gente teve que fazer algumas mudanças meio que abruptas, assim. A gente não esperava ter que fazer tantas mudanças em tão pouco tempo. Mas são coisas que acontecem no futebol, a gente tem que estar preparado para isso também. E aí no segundo jogo a gente já conseguiu ter alguma evolução, né, de empatar com o Porto, que é um trabalho de um tempo bem maior que o nosso, né, já mais consolidado, com participações, né, na Copa São Paulo, por exemplo, esse ano, com o treinador que permaneceu do último ano. Mas a gente sabe que precisa também evoluir, o torcedor cobra e é um direito dele, né, se ele frequenta o estádio, se ele paga ingresso, ou mesmo que não, mas que ele suporte o time, né? Ele tem que ter uma resposta nossa. E a gente espera evoluir. É um grupo que, de alguma forma também, pela distribuição ali, pelo sorteio, ficou forte, né? Com o Rio Branco, Porto, nós e o GEL, e avançando 2. Então, teoricamente, né, ou nem teoricamente, né, de forma concreta, algum grande já vai ficar pelo caminho ali. Mas a gente ainda tem uma parte da primeira fase e a segunda fase para poder tentar ajustar algumas coisas que a gente precisa. Como você falou, a gente também teve saídas de atletas, né?
reformulação nas comissões técnicas também. Então, as coisas não acontecem tão rápidas assim como a gente espera. Mas também a gente não pode tirar a nossa responsabilidade, né, a minha responsabilidade, de que as coisas precisam acontecer. Bem ou mal, rápido ou devagar, elas precisam acontecer. Porque não só a torcida cobra, mas, né, internamente a gente se cobra, eu me cobro, todo mundo se cobra para a Desportiva figurar entre os melhores de todas as competições que ela vier disputar. Se eu não estou enganado aí, até perguntando talvez um dos motivos algo imprevisto que aconteceram durante o trabalho, se eu não estou enganado, o treinador do Sub-20 ele veio de São Paulo. Como é que, desculpa, não fugiu o nome dele? É o Samuel. Ele veio, né, aceitou o nosso convite, o convite da Desportiva, mas ele recebeu, em pouquíssimo tempo que ele estava aqui, ele recebeu uma outra proposta, um outro convite de um clube de São Paulo, né? E aí, assim, a gente estava falando agora há pouco, né, sobre qualidade de campos, de estádio e tal, e não tem como competir. Hoje, né, ainda o Espírito Santo não tem como competir com o São Paulo em alguns quesitos, né? E aí ele recebeu essa proposta, aceitou e a gente compreendeu. Foi uma opção nossa também por trazer profissionais que são do mercado, né? E aí, quando você faz isso, você também fica exposto a que eles recebam outros convites. E se os convites forem melhores, eles são profissionais e eles tendem a aceitar, né? E então a gente teve que trazer uma outra pessoa, um outro profissional que também já estava no nosso radar, né? A gente tem lá um banco de dados para poder não ficar também tão exposto quando acontece uma situação dessa. E a gente fez uma reposição rápida, mas que já estava em cima da competição, né? Então o primeiro jogo a gente fez e ele conhecia pouco assim do elenco ainda, né? Tava recém-chegado. E até os próprios atletas, né? A gente teve que trazer alguns outros de outros lugares e eles ainda estavam se conhecendo, enfim. Que também não justifica, né? Dependente da forma que tenha sido ou do tempo que eles tenham tido para trabalhar. É importante que a gente consiga fazer frente, né, aos nossos adversários, diferente do que aconteceu no primeiro jogo, onde a gente foi vencido com uma tranquilidade, assim, né, pelo Rio Branco. Não foi exatamente o placar, não diz exatamente o que foi o jogo, mas de toda forma foi um placar elástico, né, 4-0 para o seu maior rival, e numa estreia em casa, é uma coisa que a gente tem que buscar sempre evitar, né, não tem jeito, a gente tem que sempre, além de buscar ganhar, né, evitar que coisas como essa aconteçam. Sim, e, pô, é difícil realmente competir com outros mercados, por exemplo, como São Paulo, né? E como é que é o trabalho de você, por exemplo, jogador principalmente, mostrar todo o projeto, assim como um profissional também? Recentemente, se eu não estou enganado, chegou um zagueiro que veio de Sub-20, foi até apresentado pro profissional. Perfeito. Isso, não vou lembrar o nome dele. Rodrigo, né? Veio do CRB. Então, veio profissional, mas ainda é de Sub-20, daqui a pouco o campeonato que no Sub-20 vai continuar, vai ter uma folga ali de uma semana até a Copa S, né? Então pode ser um reforço para o Sub-20, algo nesse sentido. Mas como é que é o poder de convencimento, assim, de trabalhar e mostrar o projeto para quem é de fora, que realmente é um estado que está muito queimado e até mesmo apagado nesse cenário. E o projeto da Desportiva também ajuda a levantar o espírito do Espírito Santo, né? Claro. O Rodrigo até está à disposição do Sub-20, né? Jogou contra o Porto Vitória. Não só ele, mas o Samuel, que é o goleiro, o terceiro goleiro, né? Quarto hoje do profissional, que também tem idade. Eles participam dos treinos com o profissional e durante a semana, né? Nos treinos que são mais importantes, eles também participam com o Sub-20 para poderem atuar com o Sub-20 nesse momento. E assim, com relação a essa questão de convencer os atletas, a camisa desportiva, apesar de talvez ela não estar exatamente do modelo ou da forma como a gente espera e como a gente quer deixá-la, ela é muito forte, né? Ela tem um alcance nacional. O futebol do Espírito Santo, como eu falei no começo também, tá passando por uma transformação que é importante. As pessoas enxergam e acreditam nisso, né? Veio aí Nova Venécia, Porto Vitória, participando da Copa São Paulo, com projetos, né, consolidados, assim, sérios, organizados. Vem esse movimento do Rio Branco e da Desportiva como importantes também. E isso chama a atenção das pessoas. E aí entra o nosso trabalho, assim, né? O papel do Antônio, do Gabriel, meu, do Rafael, de convencer os empresários, os atletas
a apostarem de alguma forma e virem para cá participar com a gente desse momento de reconstrução, né, eu diria. E aí, quem sabe daqui a pouco não participarem de uma Copa Espírito Santo, né? A gente tem alguns objetivos para alcançar no campeonato estadual profissional, e alcançando esses objetivos a gente pode ter oportunidades maiores, né? De todo jeito eles vão ter oportunidade. Hoje a gente já tem uma integração importante ali no profissional I-20, quase que diariamente a gente tem ali 3, 4, 5 atletas treinando com o professor Emerson. É uma estratégia nossa de ter um elenco talvez não tão inchado no profissional, para que a gente tenha essa oportunidade também de eles treinarem e aparecerem ali, né? E quem sabe não surgiu uma oportunidade para algum deles. Como, por exemplo, é o Luiz, né? Não é o caso, porque ele já estava ali, já foi contratado exatamente para isso, mas que tem idade de sub-20 também e tem feito um estadual muito bom. Sim, sim. E é importante, querendo ou não, o destaque do Luiz impulsiona outros atletas, né? Sim. E algo que realmente talvez não esperávamos mais. Talvez o mais novo do elenco com o mais velho, que é o Vitor Rangel, formar uma dupla tão bem. Em jogos decisivos, o gol que ele fez contra o Vitória realmente. Sim. E é muito importante. Mas o que você vê hoje como principal desafio desse início de trabalho, assim? Claro que teve toda essa conturbação de daí faz um planejamento com o treinador, acaba que ele tem que sair por uma proposta melhor, e aí vem o outro, mas qual é o desafio de aceitar um trabalho, como você falou, da Desportiva, de todo esse início de trabalho, e também as expectativas de vocês dentro deste ano de 2024, como você já falou. Claro que o ideal seria chegar já querendo disputar todos os títulos, mas o que é o planejamento de vocês, assim, claro, tem coisas que não tem como ser faladas, mas qual é o pensamento de vocês, até onde pode chegar, talvez uma competição, por exemplo, a Copa Espírito Santo, tem no 15, né, e no 20 não vale vaga a competição, mas aí vai ter um tempo de maturação do trabalho, querendo ou não. Há clubes que nem entraram no 15 e 17, vocês entraram, estão no 20, no 15 e 17, né, completo ali. Não sei se pretendem participar do 13 e 11 também, que deve acontecer. Sim. Então, o quão importante é dar esse start, realmente, mesmo querendo ou não, com as dificuldades do processo e também as expectativas e desafios. Assim, as dificuldades, elas acontecem para todos, né? Mesmo quem já tem um trabalho de mais longo prazo, que já tenha, de alguma forma, uma consolidação maior, assim, do trabalho, ele vai passar por dificuldades, sejam elas quais forem, né? Então, a Desportiva, quando ela entra para qualquer competição que seja, ela entra pensando em estar entre os melhores, né? Chegar às finais, ser campeão, né? Ter títulos, ter acessos, ter vagas. Então, não pode fugir muito disso, né? A gente sabe que é um risco a gente participar de muitas competições em um momento que ainda, né, tá sendo de transformação, né? De estrutura, de pessoas, de cultura mesmo, né? De novas ideias. Mas a Desportiva, quando ela se sujeita a participar de uma competição, ela tem que fazer o máximo para chegar o mais longe possível. A gente sabe que não é fácil, tem adversários que são competentes, que têm atletas bons, que têm profissionais capacitados, mas a gente tem que passar por cima desses desafios aí e tentar ser o melhor possível. Sim. E até pegando um exemplo aqui do estado, que muita gente fala, trazer jogadores de fora, mas a gente percebe um desejo, por parte da mesma torcida, e pessoas próximas de terem um uso mais dos nossos ativos capixabas, vamos dizer assim, né? Dos jogadores da base capixaba. E há muito um exemplo hoje, o Porto, que é uma das referências, não é à toa que tem um selo de formação, de fazer seletivas. Ali no bairro, ali numa cidade do interior. Não sei se a Desportiva pensa algo parecido, como é que talvez essa futura captação de jovens jogadores, como é que, por exemplo, alguém que está assistindo aqui agora que pensa, eu tenho um menino aqui na minha cidade que queria ter a oportunidade. Como é que é esse trabalho de captação de novos atletas assim para a Desportiva ali na base? Não sei se você já tem um trabalho formado sobre isso ou não. Como é que é esse, mais ou menos? Um dos pilares assim do nosso projeto é resgatar a imagem da Desportiva de uma forma mais ampla, assim, né? Não só nacionalmente, mas internamente aqui no estado.
E aí uma das estratégias que a gente tem é de abrir núcleos em todo o estado, né? Ou no máximo de locais possíveis que a gente puder. Justamente para, além de levar o nome da desportiva para o interior do estado, conseguir captar os atletas ali, né? A gente, não é segredo, né, para ninguém que o Espírito Santo é um mercado muito revelador, assim, né, de muita matéria-prima, mas que talvez a gente esteja desperdiçando por falta de trabalho realmente, assim, né, de trabalho qualificado. Não estou dizendo que não tem trabalho e que todos façam mal, não. Mas a gente carece ainda de trabalhos mais bem feitos, com pilares mais fortes, né, com mais conteúdo. E a gente entende que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai atrair esses atletas daqui. E aí, passando algum tempo ali, eles naturalmente vão ser ou negociados, ou daqui a pouco vão estar no profissional. A gente não tem dúvida disso. A gente, né, tem o caso, novamente, do Luiz, que é um atleta do Espírito Santo, que está ali 2004, então ainda poderia estar jogando sub-20. E daqui a pouco vai ter mercado em outros locais, né? Então, a gente vê atletas aí, né, no Jaguaré, que são do estado, ali no Real Noroeste também um ou outro. Então, assim, tem bons atletas no Espírito Santo, a gente não tem dúvida disso. A gente quer localizá-los e localizá-los o quanto antes para a gente poder moldá-los da forma como a Desportiva planeja. E aí, dali sim, eles seguirem outros caminhos, né? Que sejam fora do estado ou que sejam servindo ali ao professor Emerson ou ao profissional do clube ou dos outros clubes do estado também. E até mesmo um dos temas que foi no começo do ano, puxando um pouco mais profissional, que a Desportiva foi uma das que propôs um regulamento diferente, né? E agora, meio que o regulamento proposto no Capixabão foi feito na Copa Espírito Santo. O quão importante para vocês são esses regulamentos com mais jogos, com mais disputas, talvez de clássicos, questão de mais embates, até mesmo para você ter uma reta final mais decisiva, que você chama mais torcedor, e também você consegue testar um jogador. Você sabe no caso que consegue ter um destaque maior num clássico, por exemplo, é uma diferença muito grande, né? Então, como que vocês vêm trabalhando e talvez conversando com outros clubes para que tenha mudança dessa mentalidade? Vou dar um exemplo que já escutei, que teve clube que está na Copa Espírito Santo que reclamou da fórmula de disputa porque tem muitos jogos. Queria uma tabela mais enxuta. Só que daí, eu discordo totalmente. Tem que ter cada vez mais jogos. Vai ter 80 e poucos jogos nessa Copa Espírito Santo, se eu não estou enganado. Talvez agora que o Nova Venécia saiu, vai ter um pouco menos. Mas tudo bem. Então, como é esse trabalho, até mesmo, como você falou, de Real Noroeste, Jaguaré, de você já formar uma boa vizinhança, podemos dizer assim, né? Esse trabalho. Assim, pensando no atleta, né? A gente, né, vê muitos atletas que trabalham só o primeiro semestre ou só o segundo semestre, que tem uma segunda atividade, né? Porque eles não conseguem só do futebol sustentar suas famílias, né? Sobreviver de uma forma digna. Então, assim, se a gente fosse pensar só por esse lado, o maior número de jogos já justificaria, né? Porque a gente está falando de profissionais, de pessoas que têm famílias, que têm suas contas para pagar, enfim. Então, os times que saíram na primeira fase agora do Capixaba fizeram 9 jogos. 9 jogos, você não consegue nem avaliar um atleta. Lógico, você consegue ter alguns parâmetros, mas assim, não é o suficiente para você decretar se o atleta é bom, se o atleta é ruim, se o atleta merece mais algumas oportunidades ou não. E aí, desses, né, que porventura tivessem saído, não é o caso porque o Serra tem a Série D, né, mas o Estrela, por exemplo, não vai ter outra competição. Então, é um clube que fechou em pouquíssimo tempo, né, suas atividades profissionais. Então, isso é ruim, logicamente, para o Estrela ou para qualquer outro que tivesse nessa situação, né, se fosse o caso da Desportiva, por exemplo. Então, a gente pensa nisso e também de ter uma continuidade de trabalho, né. Dessa forma, por exemplo, se fosse a Desportiva que tivesse saído, assim como ela pode sair, né, nas quartas, ela teria que mandar todos os seus atletas embora e para a próxima competição, se não houvesse a Copa Espírito Santo, contratar todos os outros atletas. Então, assim, você não conseguiu criar nada ali. Você fez um trabalho de curtíssimo prazo. Você não conseguiu mensurar muitas coisas, você não conseguiu reter nada, porque você não vai ter outra coisa para fazer depois.
Os profissionais também, assim como os atletas, ficam à mercê de você, né, pagar os salários deles durante o ano ou rescindir com eles e eles terem que procurar outras coisas para fazer. Então, assim, eu não consigo, na verdade, enxergar de que forma é bom ter campeonatos tão curtos assim, sabe? Mas eu teria muitos argumentos para que a gente pudesse ter campeonatos de mais longa duração, né? Enfim, a gente não consegue, por exemplo, se for um clube tão sazonal assim, formar uma torcida, porque a gente fala, pô, o menino não torce pro Desportiva, torce pro Real Madrid, ou torce pro Palmeiras, mas, pô, a Desportiva joga o ano inteiro, para o menino ter o que fazer o ano inteiro, ter como acompanhar o clube o ano inteiro. Ah, não, então, não tem jeito. Então, assim, isso envolve muitas coisas. A gente vê alguns clubes que têm a torcida mais antiga, justamente por isso, assim, por não conseguir atrair, né, um público novo para o estádio. E aí também entra, lógico, a questão da estrutura, que a gente já tocou aqui, né, de você ter uma condição mínima de receber famílias, né. A gente tem visto aí no Campeonato Capixaba também alguns casos de violência, né, de brigas, enfim, que também precisam ser ajustadas para a gente transformar de fato o futebol como a gente espera. E a gente, na Desportiva, pelo menos, não espera transformar só a Desportiva. A gente espera transformar de alguma forma o futebol do Espírito Santo. A Desportiva também não pensa em ser a única protagonista do estado, né, do futebol do estado, porque a gente entende que dessa forma também a gente não vai conseguir se sustentar por muito tempo se a gente não tiver outros adversários que também estejam fazendo bons trabalhos. É lógico que a gente vai querer sempre ganhar, mas que tenham adversários que também estejam pensando nisso, porque senão a gente pode fazer um super trabalho por um período curto ou talvez médio, mas no longo prazo isso vai ser difícil de sustentar. E falando de médio, curto, longo prazo, como é que tá a questão de contratos dos jogadores, até mesmo mais do profissional agora, porque, por exemplo, a gente está numa fase de mata-mata. Então, o que você tem mais garantido é só o próximo jogo, né? E aí, vai jogar o jogo da volta das quartas para ver se vai jogar a semifinal. Depois da semifinal, você sabe só vai ter mais 2 jogos. Sim. Se passar dessa semifinal, aí sim tem a final, mais 2 jogos, tudo bem. E como é que tá o pensamento, como é que foi feito os contratos dos atletas, assim? Claro que talvez, por o Antônio estar mais tempo lá, talvez ele seria a melhor pessoa para perguntar, mas não sei se você já tem uma ciência disso, de quem vai ter que renovar agora, talvez alguém fez um contrato só pro Capixabão, quem talvez já está sendo especulado e como está sendo talvez a reposição dessa peça que já está sendo especulada, que, pô, o cara falou, velho, acabando aqui eu já tô, o clube já me chamou porque os mercados são muito concorrentes. E ele, querendo ou não, os estaduais vão se terminando, então começa a Série D e começa outra visão, né, diferente da montagem do elenco quando foi lá no final do ano passado. Como é que tá essa questão que você pode falar sobre isso? Eu sei que são assuntos ainda de bastidor, mas o que você puder falar? Claro. A gente tem a Copa Espírito Santo, né, finalizando o campeonato estadual, não dá 30 dias, assim, 15 dias, já tem uma outra competição. Então a ideia desde o começo é de que os atletas tenham o contrato até o final da segunda competição, pelo menos, né? Como eu falei, senão a gente não consegue, de fato, fazer um trabalho como a gente espera, né? A gente vai fazer um trabalho, interromper ele e começar um novo. E aí não faz tanto sentido assim, né? Mas tem essas situações que você colocou, né? Os atletas estão sendo vistos, né? O desempenho da Desportiva chama a atenção e aí alguns atletas vão começando a receber sondagens e tal. Mas é uma coisa natural, isso acontece. E a gente também, da mesma forma, já começa a mapear o mercado, né? Começa não, já tem feito isso desde o começo. Para caso surja alguma necessidade, a gente conseguir substituir a contento, assim, as peças que precisarem ser substituídas. A ideia é de um trabalho, né, mais sustentável, assim, um trabalho mais profundo, mas caso seja necessário substituir alguém que recebeu uma proposta que seja irrecusável, ou que a gente entenda também que precisa ser substituído, a gente já tem outros nomes, né? A ideia é de ter o máximo possível de retenção dos que já estão com a gente hoje, porque de fato eles já estão, né, cientes do que é o trabalho do professor Emerson, já estão conscientes das dificuldades e das coisas boas que a Desportiva tem a oferecer, né? Hoje eu te diria que todos os atletas que estão conosco estão satisfeitos, a não ser que seja uma situação realmente melhor, seja financeiramente ou em termos de visibilidade, eles teriam interesse de continuar conosco.
E quando você fala todos os atletas, é realmente todos eles que contratam até o final da Não, inscrição. todos Existem exatamente algumas não, exceções. mas Boa boa parte. parte. Sim, sim. Por exemplo, recentemente o Rangel, né, o Rangel foi na Rádio Espírito Santo e foi questionado sobre isso e falou, não, acabou no Capixaba, a gente vai conversar. Deixou eu me entender que o contrato dele até o final do Capixaba, não sei se é verdade ou não. Sim. Mas foi o que eu tive pela resposta dele. Então, até mesmo a pergunta vem um pouco daí, e querendo ou não, é um dos grandes nomes, é o artilheiro e tal. E querendo ou não, tem muito mercado ainda para. Perfeito. Né? O atleta ainda, ele é o mais experiente do nosso grupo, né? Mas ele é um atleta que ainda tem muita saúde, né? Ele ainda tem 33 anos também, não é... Ele pode jogar até 40 anos. Então ele ainda tem mais 1/3 da carreira dele pela frente, se fosse o caso, né? E é um atleta que tem feito gols, né? Até o mesmo, como você falou, o próprio Luiz Felipe. Que Sim. já é uma joia, uma pérola e tal. Sim. O Luiz já é um atleta que também tem um contrato mais longo. Mas a gente já internamente conversa também e conversa com os representantes dele para tentar achar uma forma de continuar usufruindo do futebol dele aqui na Desportiva, né? A gente sabe que ele ainda tem muito para evoluir, mas já tem um nível de entrega satisfatório, né, da parte dele. Sim. E até mesmo voltando um pouco a questão de estrutura, porque a gente foi falando de jogadores, eu falei, por exemplo, de alojamento. A Desportiva sempre foi muito marcada por usar o alojamento ali no Araripe, né? Ali debaixo das arquibancadas e tal. Eu não sei como é que tá hoje, como é que tá a questão, se existe, sei lá, não é uma república, mas uma casa para os jogadores, alguma coisa, ou algo próximo disso, além, por exemplo, vocês alugaram 4 campos, e já é um grande avanço, ao meu ver, nessa questão. Então, como é que tá essa questão também de estrutura, de recepcionar os atletas, mostrar para eles o mínimo de uma estrutura bacana, não deixar eles também na mão, que isso também tudo conta, né? Não sei como é que tá, e a questão de percepção até mesmo. Existe a ideia do CT, mas isso aí é algo muito lá na frente, não sei se já teve um monitoramento de alguma área, ou, sei lá, alguma ideia de projeto, porque tá querendo muito no embrião, mas o que você puder falar sobre essa questão de estrutura, da questão até mesmo do alojamento dos atletas, como está sendo e tudo mais. Como você falou, né, a Desportiva tem ali dentro do próprio estádio soluções para isso, né, e boas soluções, eu diria assim. A gente precisa, logicamente, de ajustar algumas coisas, mas não só no alojamento, não só no campo, mas de uma forma bem geral, assim, né? Mas já é uma estrutura que possibilita realmente de receber atletas, assim. Hoje a gente tem uma casa, né, fora do estádio que tem servido como essa base aí para os atletas ficarem. E a ideia é daqui a pouco passar a recepcioná-los ali mesmo, como já foi feito ao longo do tempo, assim, né? Frequentemente a gente recebe atletas ali e eles sempre comentam, eu morei aqui embaixo da arquibancada, né? E foi um tempo bem legal e tal. E de alguma forma isso também cria um vínculo maior do atleta com a instituição, né? Que é o que a gente busca, né? De ter atletas realmente identificados com o clube, que não só passem ali, vistam a camisa, mas que tenham identificação, que tenham entendimento do tamanho da Desportiva, do tamanho da torcida da Desportiva, do tamanho que o clube pode voltar a atingir, né? Já tem uma história muito bonita aí, é o clube capixaba com mais participações em competições nacionais, mas a gente espera que isso retorne e que dessa vez seja uma coisa duradoura, né? Que não seja passageira, assim. Então, isso a gente sabe que é importante também receber atletas de outros mercados, porque acelera alguns processos, né? A gente, como eu falei, né, entende que aqui a gente tem muita matéria-prima, mas que a gente precisa também ter novos conteúdos para eles. E não só os profissionais vão conseguir, os profissionais, eu digo, os treinadores, preparadores físicos, enfim, conseguir apresentar isso para eles, fornecer isso para eles, mas outros atletas que venham de outras realidades, que tenham tido boas passagens por outros campeonatos, que tenham tido títulos, que tenham tido acessos, também vão contribuir para isso, né? E quando você fala de jogadores, até mesmo de outros locais, é apenas até os profissionais 20 ou existe talvez a possibilidade de 15, 17, não sei? Não, a ideia... Perdão. A ideia é também para as outras duas categorias. A princípio, abaixo do 15, não. Até para que a gente consiga ir formando esses atletas aqui, né? Mas no 15, no 17, no 20, sim. A ideia é que já venham outros atletas. Talvez uma outra posição a gente tenha alguma carência maior no próprio estado e a gente consiga trazer de outro local.
algum atleta que já seja de conhecimento das comissões ou da diretoria, para poder vir reforçar o nosso elenco para as competições que a gente tem pela frente. Passa também pelas outras duas categorias. Sim. Sim, e falando já mesmo nessas outras duas categorias, treinador do 15, do 17, quem é, como é, também veio de fora, já é um treinador daqui do estado, querendo a competição tá para começar, naquele mês aí. Então, fala um pouco do 15 e 17 também. O 15 e 17 começa no dia 6, né, de março. A princípio começaria um pouco antes, mas a federação optou por jogar um pouco para frente ali. No Sub-15, o nosso treinador é o Thiago, que trabalhou no Porto Vitória e na própria Desportiva, Thiago Nogueira. Já tem uma história aqui no futebol capixaba, já tem muitos títulos aí pelos clubes que passou. Tem uma história, né, como eu falei, dentro da própria Desportiva. É um profissional que a gente acredita muito. Ele já estava militando ali no Sub-20 profissional, mas entendeu o projeto, entendeu o momento da Desportiva e aceitou vir para o Sub-15. Então, para nós foi muito valioso assim esse aceite dele, porque é um profissional que conhece o mercado capixaba, tem muitas das valências que a gente acredita, tem, né, conhecimento acadêmico, tem a licença da CBF, enfim, é um profissional que a gente aposta muito. E para o Sub-17, o nosso treinador é o Thiago Fortes. Ele veio de uma experiência nos últimos anos no Paraná Clube, como treinador, como auxiliar no 20, já também frequentou o profissional, né, já foi auxiliar do profissional em outros locais. Da mesma forma, é um profissional que também tem as licenças da CBF, que tem os conteúdos que a gente espera que sejam apresentados para os atletas, tem as valências que a gente acredita. Então, a gente se sente bem confortável assim com o nível dos profissionais que a gente conseguiu captar para o projeto. E aí, logicamente, que não é único exclusivamente pelo convite que foi feito, mas sem dúvida nenhuma pelo tamanho da camisa desportiva, né? Por entenderem esse novo momento, esse projeto e entenderem que vai ser um projeto duradouro, né? Que não vai ser, vou ficar ali 3 meses, o Thiago, por exemplo, não é daqui, né? Trouxe toda a família e aí, daqui a pouco vou ter que ir embora e tal. Não, né? Entendeu que vai ser uma coisa séria realmente e longeva. Quando o Gabriel veio, até mesmo por essa função que eu acho que você exerce hoje, ele falou que não ia ser escolhido de qualquer um para ser algo momentâneo, ia ser sim alguém escolhido para ficar aqui um longo tempo. E você ser capixaba ajuda muito nisso. Não sei se sua família ainda é daqui, reside aqui e tal, então isso ajuda muito. E se eu não me engano, você não falou do novo treinador do 20. Não sei se você falou, quem saiu foi o Samuel. Isso, e aí quem veio é o Franco, que é um profissional que já passou por Série A, Série B, Série C de brasileiro. Ele foi por muitos anos auxiliar do PC Guzmão, trabalhou no Vasco, trabalhou no Ceará, trabalhou no Londrina, trabalhou no Cuiabá, né? Trabalhou em muitos locais aí que já são o que a gente espera ser daqui a um tempo. Já tive uma experiência com ele, né, em outro clube e aceitou também esse convite da mesma forma, entendendo que não vai ser uma coisa rápida, né, que ele não vai ter uma instabilidade. Instabilidade todos nós passamos, né? No futebol é normal. Daqui a pouco a gente pode ou receber algum convite ou precisar ser trocado, a gente entende isso, mas não exatamente da forma como né? Aí fora, digamos. A ideia é de continuidade, de tempo de trabalho para poder as ideias serem realmente colocadas em prática, de um trabalho em conjunto entre todas as categorias. E como eu falei também com cada um deles, que cada um possa, se acontecer alguma coisa, estar preparado para assumir a posição da frente ali, digamos, né? Se o Thiago precisa sair por algum motivo, ou a gente entende que ele tem que assumir um outro papel ali internamente, o outro Thiago, né? Nogueira está apto a assumir, ou o Franco precisa assumir alguma outra posição, o Thiago Forte também está apto a assumir, enfim. Todos os profissionais que a gente tem ali, eles já têm vivências em todas as categorias e a gente entende que eles estão prontos para assumir qualquer desafio que, porventura, a gente precise colocá-los. E uma pergunta até mesmo interessante, por exemplo, eu já escutei de alguns diretores
que com esse meio que boom do futebol capixaba, alguns clubes começaram a olhar para cá. E aí tem a questão do olheiro, que vem às vezes ver um treino, acompanhar alguns jogos. Já teve isso, já aconteceu esse ano na Desportiva, eu não sei. Dou exemplo lá do clube da minha cidade, do Linhares, que é gerido pelo Fabiano Heller. Recentemente veio um olheiro do Vasco, aí ele fala também que ele levou 2 meninos, um ficou, que foi o goleiro. Aí, pô, tô precisando de um lateral esquerdo, como é que tá aí? Será que você tem alguma coisa? Sub-15, sub-17? Como é que tá vindo esse olhar para fora, que é um dos objetivos da Desportiva também? Sim. Pra questão dos ativos se espalharem, né, dos meninos conseguirem furar a bolha. Eu sei que tá no embrião, mas já aconteceu alguma coisa nesse sentido ou ainda não? Até mesmo da base, até mesmo profissional, não sei. Sim. Todos os profissionais que a gente tem hoje lá... Perdão. Todos os profissionais que a gente tem hoje lá são profissionais realmente de mercado, assim, né? Que conhecem muita gente, que tem abertura em muitos locais, tem afinidade com muitos outros treinadores, profissionais de comissão técnica, enfim. Então, assim, vou te dizer que quase que diariamente alguém pergunta, né? Alguma coisa. Essa semana a gente teve um caso de goleiro, assim, perguntando se tinha algum goleiro ali e tal. Então isso é uma coisa que meio que naturalmente vai acontecer. A gente também vai ter esses momentos de ter observadores aqui, né? Tem um observador do Fluminense, por exemplo, que já está interessado em vir, passar um tempo aqui para avaliar. Até o Fluminense tem um observador aqui no próprio estado, né? Mas esse fica mais voltado para o futebol do Nordeste. E vários outros, com certeza, vão passar por aqui para ter esse momento, né? Acompanhar mais de perto os atletas e quem sabe não surgir algum ativo ali que interesse a agremiação dele, né? Além disso, a gente tem as competições fora do estado também. Estava programado até para agora, já no começo do ano, a gente participar de uma. A gente já né, tem o convite de 2 competições. Mais uma a gente já optou por não ir nesse primeiro momento. E a outra a gente está avaliando ainda a possibilidade para poder expor nossos atletas, né, em uma realidade diferente, enfrentando clubes de Série A e B de brasileiro, aí, Série C, dando mais possibilidade para eles de serem vistos e de enfrentamentos também de um outro nível, né, porque a gente entende também que se a gente ficar só jogando o Campeonato Estadual e a Copa Espírito Santo, a gente não vai elevar eles a um próximo nível, né? Então a gente precisa passar por esses momentos também. Inclusive as categorias menores, né? A gente tem o Sub-14 que vai jogar uma competição agora fora. E dessa forma a gente vai sempre pautar o nosso trabalho ali. E eu acho que eu tenho quase certeza disso. Vocês não participam da Copa Gazetinha também, né? A gente tem lá o calendário de competições da base que a gente já participava anteriormente, e aí agora a gente está avaliando exatamente qual delas a gente vai participar. Assim, o Rafael também contribui com isso, né, de avaliar junto conosco quais que oferecem melhor estrutura, melhores enfrentamentos, e que de fato vale a pena participar. Sim. Só eu lembro de alguma arte, talvez, com vocês lá, mas é que é uma competição, querendo ou não, muito famosa. Relevante para o estado. Pro estado, e até mesmo agora tem uma abertura, não de clubes maiores, mas de clubes de outros estados também próximos, né? Minas Gerais ali, o próprio norte do Rio, então acaba tendo essa mistura um pouco, né, e tudo mais. Claro que vai ser, a fase inicial sempre é regionalizada e tudo mais. Mas, Ivan, eu creio que é isso, cara. Até tirar algumas dúvidas da torcida, esclarecer alguns pontos. É claro que paciência sempre é importante, mas a torcida quer, porque quer sempre tudo o mais rápido possível. E confiar no trabalho, né? Acho que o Gabriel deixou isso muito claro no começo. Vocês não tiveram um começo estadual muito fácil. Vitória, uma derrota no clássico do jeito que foi, um empate em casa, o 0x0 com o Jaguaré. Aí depois o empate com o Venda Nova, aí depois Estrela também. Não, Estrela vocês ganharam. Aí depois... No Estrela aí foi a vitória, aí começou a ter ali o reta final um pouco melhor, né, tudo mais. Então, o início também não muito legal no Sub-20 até o momento também. Então vocês têm um trabalho, querendo, muito forte a ser feito ainda, né? E a paciência e o entendimento do trabalho é muito importante, por exemplo. Outras realidades do futebol capixaba, por exemplo, momentos, depois da derrota do clássico, com certeza que a cabeça do técnico vai cair. Sim. E esse início ruim no Sub-20 eu entendo agora pelo que você falou, pela troca do treinador, que é até uma meia-culpa nossa, que eu faço isso da imprensa, que, pô, querendo ou não,
Não sei se foi anunciado, juro que eu não vi, mas tem que ter ali talvez uma cobertura melhor. Até mesmo nas categorias de base. A gente da Capixabão, a gente nos últimos anos optou por isso, porque a gente estava já no profissional, tudo ok, maravilhoso. Só que daí, tipo, o que a gente pode crescer aí? Começamos, 20, 17, 15. Sim. Não é à toa que a gente tem interesse em cobrir essas competições. Né? Então a gente está ali tentando fazer o máximo, trazendo vídeo de gol, sendo quando dá, sempre, sempre, sempre. Então, de valorizar a base, que são muito importantes. Cara, os meninos, assim, eles são muito apaixonados e querem porque querem. Pô, a gente às vezes erra o nome de um jogador que foi passar da gente errado, os caras troca pra mim, pra aparecer. Que é o momento deles, querendo ou não, né? Então é muito importante ter essa valorização da base e isso ajuda o nosso trabalho também. E é isso, cara. Então o trabalho agora engrenando, né, tomando forma, eu acho que o torcedor vai entender e também é o primeiro ano de trabalho. Tem o primeiro ano, os primeiros meses ainda, né? Então tem muita coisa pela frente. E o Gabriel sempre falou isso, né? Da questão, a SAF toda, né? A questão não é agora, é sim um longo prazo. E aí, mas a torcida, que não, já pega o pé. A torcida é o papel dela, né? Na verdade, ela vai ser sempre assim. Não tem como a gente pedir que seja diferente, né? Ou querer que seja diferente. Mas, de alguma forma também, o nosso trabalho no profissional, a gente, primeiro de tudo, a gente está classificado, né? Para as quartas de final, agora no meio das quartas de final. A gente teve uma derrota na competição, uma derrota que foi muito dolorosa, mas foi uma derrota, né? A gente está invicto aí desde essa derrota. Então, a gente teve a derrota na segunda rodada, agora são 8 jogos, né? 7 jogos sem derrota. Lógico que a gente gostaria, e a torcida principalmente, que todos os jogos tivessem sido com vitórias. Mas a gente também entende que o trabalho está sendo feito, né? A gente está conseguindo os resultados, classificou para as quartas de final, conseguiu a vantagem, né, de ter ficado na frente para essa fase que tem a questão dos 2 resultados iguais. Espera e trabalha muito para que a gente alcance a semifinal e siga até a final da competição. Não tem outro jeito assim, né? E com relação a essa cobertura da base, até aproveitando aqui para parabenizá-los, porque de fato, assim, há muitos anos eu tenho ali o WhatsApp de vocês, né? Então, mesmo quando você não está acompanhando de perto, né? Tão de perto como agora eu estou, mas há pelo menos uns 2 anos, 3 anos talvez, não sei exatamente quanto tempo que existe, mas eu sei de todos os resultados ali, quem ganhou, quem perdeu, quem fez os gols, né? Tem os gols, assim, então não tenham dúvidas de que o trabalho de vocês ajuda e muito ao futebol capixaba se desenvolver até de alguma forma, né? No mínimo de ter visibilidade, mesmo que talvez mais internamente, mas vocês estão em todos os jogos, né? É uma coisa assim de se admirar realmente. Todos os jogos vocês conseguem cobrir, muitos deles vocês filmam, né? Ou todos, não sei se vocês filmam todos ou só alguns. A ideia é filmar todos, né? A gente sabe que tem alguns campos que não... Sim, não oferecem essa condição, né? E alguns lugares que também o valor não compensa de gravar. Tá. Mas assim, é um trabalho louvável aí de vocês, parabéns, porque são talvez a primeira fonte de informação que os torcedores têm com os seus clubes, né? Quem passa primeiro a informação, às vezes alguns clubes não têm tanto uso ali das redes sociais e tal, mas se a pessoa quer realmente saber o resultado, pelo menos que seja, ela tem o Capixabão aí para fornecer. Então, de verdade, assim, parabéns, porque é um belo trabalho que vocês fazem. E quando a gente estava conversando, quando eu vi que vocês estavam no grupo, eu falei, pô, deve ter entrado agora, né? Veio para Desportiva, eu nem sabia que você era capixaba. Cara, não, o grupo tem aí um tempão. Faz mais ou menos, eu acho que uns 3 anos, que foi quando ele... Antes era um grupo de conversa. Sim. Tinha 200 pessoas, todo mundo conversava. E aí foi voltando para o nível mais informativo, que foi aí onde deu um boom. Que hoje tem mais de 1.000 pessoas no grupo, é algo assim, sensacional. E, pô, saber que você em Minas Gerais já acompanhava a gente... Sim. Fico muito feliz, e a gente às vezes não sabe o tamanho do trabalho que a gente faz, né? E pra onde que vai. E a ideia é essa, por exemplo, a gente fez algumas transmissões ano passado, até basicamente a galera brincava que era a CDD Tiva TV, porque a gente fez quase todos os jogos da Desportiva, ou que foram no Araripe, talvez no mundo nem era de vocês, mas o jogo foi
lá na Mas é porque a gente tem estrutura, né? Tem torcida. E porque eu falava, cara, o valor que a gente fez da transmissão, a galera que trabalhou com a gente, foi um valor muito bacana. Eu não queria botar eles pra uma presepada, num lugar meio ruim. Sim. Então, todos os jogos funcionariam por causa disso, por causa da estrutura. E hoje alguns jogos, a gente tenta filmar, a gente parou com a transmissão porque não estava rentável pra gente. Basicamente, eu costumo falar, tudo que a gente recebe é gasto aqui no podcast. Basicamente isso. E aí, com a gravação dos jogos, o que a gente está fazendo? A nossa ideia é juntar o útil ao agradável. A gente sabe que os meninos têm interesse para fazer o DVD. E aí a gente, cara, a ideia é basicamente, eu já entrei muito racha nesse ano para pegar as imagens dos jogos. Tipo assim, pô, o cinegrafista é tanto. Tem 20 pessoas, bota eu, 21. Sabe? Ou senão a gente contrata, depois tenta vender pros meninos, vai dar tanto para cada um. A gente quer literalmente tentar ao máximo ficar no 0x0. A gente não conseguimos nenhum jogo ainda. Todos os jogos que a gente mandou gravar ficamos no prejuízo. Nenhum jogo, mas foi prejuízo de 30, de 50, Sim. de 70. Diminuiu, né? Diminuiu. E é melhor você ter esse custo diminuído do que ter um custo de 200, 300, Lógico, 350. sem dúvida. E a ideia é essa, de trazer o maior número possível de imagens dos gols. A gente até sabe que é uma questão de análise mesmo, muita gente procura, a gente, pô, aí o jogo tem como filmar aberto? Fala, não, a filmagem é pra estilo TV. Porque fosse analista, eu ia pegar a imagem da lista de vocês. Perfeito. Ou do Porto, do próprio Rio Branco, sabe? Então a filmagem do analista é diferente. Eu já tive essa experiência ano passado mesmo, eu peguei muito, até agradecer mesmo a galera do Porto, sempre solista, eles passavam pra gente as imagens e eu cortava os gols, aí pô, ficava longe, tinha que dar o zoom, aí ficava só os pixels andando, fica ruim. Então Sim. você trazer isso é questão até mesmo pro clube. E eu gostaria que todos os clubes entendessem a questão, por exemplo, cara, vou dar um exemplo, às vezes o cinegrafista é R$300. Dividir por 3 vai dar 100 para cada um. Dividir por 2 vai dar 150. Aí você vai ter o conteúdo para postar nas redes sociais, que é hoje muito importante. Que é muito diferente a imagem do analista para a imagem da TV. Né? Mas aí alguns diretores ainda têm essa cabeça. Para que eu vou filmar? Tá, tudo bem. Aos poucos vai se quebrando esse paradigma. A gente fica muito feliz. E, cara, obrigado por sempre acompanhar a gente. É nosso trabalho. É muito esforço. Por exemplo, eu venho de uma cidade do interior pra cá, vim de Linhares pra cá pra gravar, volto pra casa, às vezes fico aqui, tenho um compromisso, alguma coisa, então é sempre... Por isso que às vezes os horários são meio ruins, por causa que é sempre quando tem a disponibilidade ideal minha do estúdio, aí quem conseguir trazer ok. E a gente sempre batalhando, cara, e todo sucesso pra vocês lá na Desportiva também. Obrigado. Como eu falei, o início de trabalho ainda, embrião, então muito sucesso. Sabemos que conheço muitos torcedores da Desportiva, sei assim o quanto eles são exigentes, quanto eles cobram, e até mesmo isso que você está falando das quartas, é exorcizar esse problema que existe das quartas de final, para você estar ciente que desde quando começou o novo modelo da Desportiva nunca passou pelas quartas. Sim. Então, sei lá, eu acho que o último ano que a Desportiva chegou a uma semifinal foi no ano que foi campeão em 2016, porque ainda não era semifinal, era o hexagonal final, que aí outro formato, que aí os dois melhores do hexagonal iam para a final. Então tem todo esse problema, um clube que está muito magoado. Então, cara, só de ter classificado entre os 4 e ter a vantagem do empate, que foi um dos grandes motivos de eliminações da Desportiva, tipo, ano passado foi assim com o Porto, né? O anos anteriores a mesma coisa, sempre empatando e o clube adversário passando pela vantagem do empate. Mas é isso, um bom trabalho. Tá difícil um pouco na base, o profissional já tá andando, mas é assim, né? A vida, altos e baixos. Claro, o trabalho é esse mesmo. Tem que estar preparado para superar esses desafios aí e seguir. Mas é isso, Ivan, muito obrigado também. Sucesso, um abraço para toda a galera Desportiva. Agradecer também ao Rafael, que também é muito solícito com a gente. Cara, tudo que a gente precisa lá na base. O Rafael, isso, escalação antes do jogo. Assim, o trabalho de vocês é fenomenal também. O Antônio tem uma brincadeira que ele falou: muito bom o trabalho de vocês, só não me chamam para vir para falar. Eu falei, pô, Antônio, esse me quebra. Um dia ainda vou quebrar essa vergonha do Antônio, mas o próprio Gabriel veio aqui. Sim. Surgiu na imprensa uma fama de Desportiva ser um clube muito fechado. Eu discordo totalmente. Existem questões, claro, da ser o perfeito, claro, que não é, mas não é à toa que é o terceiro da Desportiva esse ano que eu gravo. Vitor Rangel, Gabriel e agora você. Quarto, Christopher. Sim. 4 entrevistas já. E entrevistas longas, né? Tem a disponibilidade de 1 hora e tal. Então, discordo totalmente, o trabalho de vocês é fenomenal. E é isso. Sucesso, bom trabalho, paciência, que vai tudo certo, paciência também a torcida, porque não é fácil, né, cara? É complicado. É, isso aí.
Eu que agradeço aí pelo seu convite, Vinícius. As portas do clube estão abertas aí para vocês, com certeza. Como você falou, né, já são 4 profissionais do clube que passaram por aqui, então a gente também tem interesse de falar e de tentar esclarecer alguma dúvida que exista, de tentar mostrar um pouco do trabalho, né? Eu acompanhei também a entrevista do Gabriel, então assim, acho que foi bem proveitosa, né? Conseguiu elucidar bastante coisas, e é isso, a gente vai continuar trabalhando, assim, uma coisa que o torcedor pode ficar tranquilo é que a gente trabalha e trabalha bastante, assim, o Gabriel e o Antônio são 2 caras que estão se dedicando exclusivamente para o sucesso desportivo, assim, né? Os caras trabalham e muito, assim como em todos os outros, o Rafael, o pessoal da base, o professor Emerson e todo mundo que está ali, né? As comissões, a gente trabalha assim, 24 horas em prol de uma desportiva forte, de uma desportiva que a gente acredita que pode evoluir muito e de alguma forma rápido também. Então, agradecer também o Wesley, um personagem também muito importante que sempre, cara, Wesley, eu preciso de fulano, não dá, tenta Beltrano, e assim a gente vai. Isso. Acabou com gente boa também. Gente boa, figura. Você tá doido. Isso aí. E é assim, cara, o trabalho só tem a agradecer mesmo e sucesso. Espero vir mais, gente. Como eu falei, por exemplo, a gente tá gravando, o profissional tá concentrado já, então tudo isso influencia, sabe? Sim. A data e tal, mas tem muitos personagens. Pô, o Emerson mesmo. Aqui tem muitos jogadores que a gente não conhecia, que no começo era difícil saber quem trazer. Por exemplo, o Soto, o próprio lateral, esqueci o nome dele, gente. Júlio Henrique, isso. Eu ia chamar de Jefferson, mas Jefferson é do Porto. Então, gente boa também. Então, pô, existem agora alguns jogadores que a torcida já conhece, tem uma que foi também um grande detalhe do início da temporada, sim, né, sim. habitual e tal. Mas é isso, a gente segue trabalhando e com certeza as portas aqui também estão abertas para a Desportiva. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, meu amigo. Boa noite aí. Vamos em frente. E agradecer também a você que acompanhou o podcast até agora. Muito obrigado. Curta, se inscreva, compartilhe o vídeo. Também ajude nossos patrocinadores, a Vistec Serviço e Tecnologia. Conheça o serviço da Vistec, o site está na descrição e também está passando aqui embaixo na tela para você. E agora vem propaganda da Vistec. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, onde você faz sua fezinha, sua aposta, o Capixabão tá lá, Copa do Brasil, Champions League, vai começar o Brasileiro da Série D, da Série C, da Série B, da Série A, todos os jogos você vai encontrar lá na Bet Vitória. Link na descrição para você poder apostar e também tem a propaganda da Bet Vitória agora. Chattanooga Red Wolves play their first match of the year. Here comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right corner! A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. O Baú do Cabeleira, onde você encontra a camisa da Desportiva Ferroviária, com ou sem patrocínio, colete da Desportiva você encontra lá também. Daqui a pouco vai ter camisa de goleiro, eu sei que o Cabeleira vai dar um jeito de ter todas as camisas da Desportiva lá. Então é isso, você encontra lá também as camisas de outros times capixabas, times aí no interior de Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro, clubes do subúrbio, de outros estados, até mesmo da Bahia, se a gente tem uma camisa de Itabuna lá para vender. Você quer comprar uma camisa de um clube alternativo, até mesmo um clube do futebol capixaba, Baú do Cabeleiro. O telefone está passando aqui embaixo e também tem o link da loja no Instagram, tá na descrição para você. Churrascaria Estância Gaúcha, em Linhares, Teixeira de Freitas e Anápolis. E você quer ajudar o nosso trabalho? Tá passando o Pix na tela. Fique à vontade. Até a próxima, galera. Valeu!